batalha espiritual ela acontece principalmente na nossa mente. É principalmente ali, é o lugar mais atacado, né? Por que é o lugar mais atacado? Porque a nossa mente, ela é o campo espiritual. É ali que acontece tudo. Satanás, ele não pode ler os nossos pensamentos, saber o que a gente está pensando. Mas ele pode injetar um pensamento na sua mente. E aí, quando ele injeta esse pensamento, você aceita ou não, certo? E essa parte de analisar os pensamentos é muito importante, porque muita coisa passa e a gente só vai aceitando, só vai vivendo, vamos dizer, né? E esquecemos de parar para pensar, falar, de onde que está vindo isso, né? Mas muitas vezes a gente vai aceitando, quando vê, a gente já está lá bem borocochô, a gente já está lá bem mal, a gente já está lá bem desanimada, bem triste, depressiva, né? E aí depois para se levantar é muito difícil, sabe? Então, a gente precisa, como guerreiras do Senhor, abater o inimigo antes mesmo dele querer entrar, certo? Na nossa mente, Satanás busca o quê? Legalidade para agir, tá? Então, se ele injetou um pensamento ali, que você sabe que é errado aquilo, mas você aceitou, você acatou, você deu uma brechinha ali para ele poder agir. Então, Satanás, ele age por legalidade. Ele não chega arrombando, entendeu? É lógico que ele ataca, traz flechas, setas malignas, muitas coisas, mas ele não pode entrar, agir, te influenciar se você não der uma legalidade, uma permissão, por mais pequena que seja, entendeu? Então, na nossa mente é isso que ele busca, um espaço na nossa mente, no nosso campo espiritual, para poder agir. E aí ele vai tentar desse pequeno espaço, fissura, brecha, aí depois é um outro grande espaço, né? Como se a gente desse uma porta aberta. Então, através de uma fissura, entra, por exemplo, um demônio ali. Né? Aí esse demônio ele vai tentar fazer com que você dê mais legalidade para que aquela fissura se torne uma brecha e entre mais. E aí depois, aqueles outros que entraram vão querer trazer mais. Então, eles vão fazer manipulações na sua vida, situações para você ir aceitando e dando mais permissão para ir vir outros. E tudo isso é na mente, não é nada visual, vamos dizer. E aí você vai vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Porque eles agem assim, eles entram desapercebidos. Eles não chegam já dando as caras. Ó, a gente está aqui, a gente vai fazer uma destruição na sua vida. Não. É para que você viva uma vida inteira sem perceber que você está sendo dominado por demônios, que você está sendo influenciado por demônios. É para que você viva a vida inteira cego, vamos dizer assim, sempre distraído, sabe? Das coisas espirituais. Então, a gente precisa entender que essa é a primeira parte. Vamos lá, até aí, certo? Vocês entenderam que as coisas começam tudo na mente, porque Satanás primeiro quer encontrar espaço ali, né? Para ele agir, te influenciar, às vezes te dominar, te controlar. Ao passo que a pessoa dá tantas permissões, ela já não tem mais o controle da vida dela. É uma pessoa que está vivendo aqui no mundo, mas quem está controlando ela são demônios. Não é mais ela. Ela já perdeu a consciência dela, vamos dizer assim, está vivendo, mas não é mais ela ali, é um outro espírito já nela. Né? Bom, agora nós vamos para a próxima parte. Né? O que Satanás quer fazer com isso? Entrando, me influenciando, o que será que ele quer fazer? Aqui eu coloquei 2 Coríntios 10:15, que fala assim, ó, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que esse versículo está querendo dizer? Que na nossa mente, os pensamentos que se levantam contra a palavra de Deus, os pensamentos que não são obedientes a Cristo, ou seja, os pensamentos negativos, os pensamentos de vingança, de fazer mal para alguém, qualquer pensamento que você sabe que ele é contra a palavra de Deus. A gente destrói esses pensamentos, levando todos eles à obediência em Cristo. Então, é como se eu dissesse assim, todos esses pensamentos negativos que eu estou tendo, todos esses pensamentos maldosos que eu estou tendo, eu coloco todos eles diante de Cristo agora, para que Cristo os destrua, todos eles. Então, a gente precisa estar atento com o que passa pela nossa cabeça. É lógico que a vida corrida e tudo, justamente é para que a gente realmente não perceba. Mas quando a gente começa a ter consciência, o entendimento de que a batalha espiritual, ela é real, ela acontece a todo momento, a todo tempo, agora mesmo essa batalha espiritual está acontecendo nas nossas vidas, nas nossas mentes, a gente precisa começar, quando você vê que está vindo um pensamento, que você está se sentindo oprimida, que você está se sentindo mal, pode ter certeza que isso é batalha espiritual. E aí você precisa agir, você precisa se posicionar, para aquilo não entrar e querer corroer você, tá? O que Satanás quer fazer com tudo isso? Ele quer roubar a nossa fé, né?
Ele quer fazer com que, através das situações que acontecem na sua vida, você vá perdendo a sua fé em Cristo. Você vá duvidando, né, do poder de Deus, você vai duvidando de que Deus existe, você vai duvidando que, como se assim, será que servir a Deus vale a pena? Você entendeu? Então, ele vai levando você para esse lugar, para roubar a sua fé em Cristo, certo? Mas, o que a gente precisa entender? Que, se eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele é quem conduz a minha vida a partir de agora. Não importa o que aconteça, as circunstâncias, as adversidades, Cristo é o Senhor da minha vida. Isso precisa ficar bem claro para mim. E é isso que Ele vai tentar tirar de você até o último dia da sua vida. Que a batalha espiritual, principalmente, ela é para roubar a sua fé em Cristo, impedir que você viva uma vida em Cristo, que você atenda à vontade de Deus, que você obedeça ao Senhor, que você entregue a sua vida aqui na terra para que Deus use ela da maneira que Ele quiser. Satanás não quer que você faça isso. Por quê? Porque quando você chega nesse ponto de servir ao Senhor e se entregar para Ele totalmente, a aliança que você tinha com Satanás, com as trevas, é quebrada. Porque as pessoas não sabem, mas quando elas não têm uma aliança com Deus, elas têm uma aliança com Satanás. Não é nada escancarado, a pessoa não sabe, entendeu? Mas ela tem. Por quê? Porque se ela não tem uma aliança com Deus, ela tem com Ele. Aí quando você faz a sua aliança com o Senhor, você quebra com Ele. Só que, se você fez uma aliança com o Senhor, Ele não quebra a aliança dele com a gente. Mas Satanás vai fazer de tudo para você quebrar a sua aliança com o Senhor. Então, é isso que a gente precisa estar consciente, entendendo isso muito bem, muito bem. E nas orações, nos momentos de comunhão, de oração, pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a ouvir a sua voz. Espírito Santo, me faça ser sensível. Quando você falar comigo, eu já esteja ali de prontidão. Né? Eu entenda que é o Senhor que está falando comigo e eu já de prontidão obedeça. Sabe? Certo? Olha, eu vou ler aqui para vocês. A fé está em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11 também diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E lá relata os heróis da fé, em Hebreus 11, que por causa da fé, Moisés abandonou o Egito e foi viver como o povo hebreu, né? Ele sofreu, ele foi escorraçado, sofreu igual como um escravo por Cristo. Foi por causa de Cristo, pela fé dele em Cristo, no Deus vivo, que ele abandonou toda aquela regalia que ele tinha no Egito e foi viver com o povo. E pela fé que o Mar Vermelho se abriu, pela fé Abraão estava ali a ponto de sacrificar Isaac, porque ele tinha certeza, se eu matar meu filho, Deus pode ressuscitar ele. Eu vou obedecer por fé, porque eu sei que Deus pode trazer meu filho de volta. Então, a fé dele fez com que ele agisse. A fé faz com que a gente obedeça ao Senhor. Então, se a gente não tem fé, a gente não tem nada. E é isso que Satanás quer roubar de nós, a nossa fé, certo? Sem fé, a gente não tem nada, porque aqui diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Satanás ele vai querer roubar a nossa fé justamente por causa disso, tá? Além disso, né, de estarmos ali com aquela guerra, Satanás querendo roubar a nossa fé, querendo nos fazer quebrar aliança com o Senhor, colocando pensamentos na nossa mente, tudo isso e tudo mais, a nossa grande batalha até o fim da nossa vida será contra o nosso eu. Mas por quê? Então, tem que lutar contra o meu eu, tem que lutar contra Satanás. Na verdade, esse eu que eu luto contra é a minha natureza maligna, natureza humana, a nossa parte caída, né? Então, existe dentro de nós a luz e existe dentro de nós as trevas. A minha alma, ela fica ali no meio. Se ela vai para a parte do espírito ou se ela vai para a parte da carne. Ela não sabe. Ela sabe, a alma, que o melhor é estar com o Senhor, que é de lá que ela veio. Só que ela também quer experimentar as coisas aqui do mundo, certo? Então, esse eu está tudo aqui dentro. A minha alma, ela precisa decidir para que lado que ela vai se inclinar. Por isso, em Coríntios, que Paulo fala assim, Paulo que fala, se a inclinação é para o espírito, a vida. Se a inclinação é para a carne, a morte. Tá? Então, essa luta é contra eu mesmo. Então, eu estou aqui, minha alma tem a minha carne, que quer mundo, que é tudo que é de Satanás, das trevas, e tem o meu espírito, que ele quer o Espírito Santo de Deus, ele quer o Senhor, que é o reino, certo? E essa parte da carne, que é mundo, que é trevas, que ela gosta de tudo isso aqui, é onde Satanás age, para que ela tenha força sobre você. Então, se você está vivendo pela carne, você vai ceder muitas vezes para o mundo, para as setas malignas, para as propostas de Satanás. Agora, se você está mais inclinada para o Espírito, você não vai ceder tão fácil para as propostas de Satanás, você vai ceder para a obediência ao Senhor, para a palavra, você vai matar essa carne. Por isso que a Gálatas lá, Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo fazendo. Então, ele estava falando dessa batalha que existe aqui entre nós, entre essas duas naturezas,
Tá? Até o fim da nossa vida nós vamos lutar contra essas duas naturezas. Mas como que eu venço essa carne? Como que eu venço essa natureza que só quer o que é errado, que quer o mal? Me inclinando para o Espírito, buscando ao Senhor, em comunhão com Ele, em obediência, derramando meu coração diante do Senhor, sendo sincera a Ele, falando, Senhor, eu estou com vontade de fazer essas coisas, mas eu quero obedecer. Espírito Santo me fortalece, me purifica, me ajuda a vencer essa carne, que o Espírito do Senhor esteja sobre mim, que o meu eu diminua. É isso que a gente tem que viver, que Ele cresça e que o meu eu, que eu quero fazer, o que é da minha carne, vá cada vez mais perdendo a força, vai morrendo. Por isso que tem pessoas que dão testemunhos assim, que dentro delas elas sentem que elas morreram, uma parte dela perdeu, não existe mais, está ali, né? Por isso que nós temos que viver uma vida em retidão ao Senhor, enquanto a gente tiver vida aqui na terra. Então é uma batalha que assim, sempre vai existir, porém, no Senhor nós já vencemos, porque Cristo também enfrentou essa batalha, e Ele venceu, né? E Ele é o exemplo nosso, tudo que Cristo viveu nós vamos viver. A natureza humana dele morreu lá na cruz, para que a natureza espiritual dele fosse revelada, a verdadeira, com nós também. Só que o sacrifício que Ele fez lá, valeu por todos nós. Eu não serei, vamos dizer, sacrificado na cruz hoje, mas o que será sacrificado será o meu eu, dentro de mim. E isso precisa morrer, para que Ele viva, né? E para que eu saiba que realmente eu fui transformado, que eu não estou vivendo um evangelho raso, que eu não estou vivendo religiosidade. Eu verdadeiramente estou vivendo Cristo. Eu verdadeiramente estou vivendo a palavra, certo? Vamos lá. Por isso que o nosso posicionamento precisa estar fundamentado na rocha eterna, que é Cristo. Ou seja, eu me posiciono ali. E eu falo, não saio daqui. Eu não saio daqui, porque aqui é onde eu estou segura, aqui é onde eu estou verdadeiramente no Senhor. Eu não vou sair desse lugar. Certo? Agora, vocês sabem quais são as armas espirituais que nós temos para lutar? Vocês já ouviram falar de armas espirituais? Palavra, oração, jejum. Alguém mais? Não? Vou passar então para o próximo, vamos lá. Em 2 Coríntios 10:4 fala: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Primeiramente, o que eu quero dizer para vocês? Que existe força e existe poder. Força é trevas, poder é o Espírito Santo de Deus, certo? Primeiramente, a gente precisa ter isso bem claro. Força e poder. Quem destrói a força é o poder do Espírito Santo de Deus. Porém, o poder, ele não é visível, ele é invisível, mas é poderoso para destruir as trevas, certo? Aí, vamos supor que a gente está numa situação ali, num problema, sei lá, familiar, ou num problema ali, que você quer resolver logo. Você quer chegar lá e dar um basta, já finalizar, já resolver. Falando, tentando manipular, tentando convencer a pessoa, não faz isso, não faz aquilo, faz isso que vai dar certo. O que você está fazendo? Você está agindo pela força. Você está indo pela sua própria força, do seu braço, lutar com uma outra força que é muito mais forte do que você. Você acha que você vai o quê? Vencer ou vai perder? A gente vai perder. Então, é como se é a nossa natureza pecaminosa carnal lutando contra a força das trevas. Não temos como vencer. Não temos. Porém, se a gente for pelo poder de Deus, aí sim esse poder destrói, né? Então, isso precisa ficar bem claro, tá? Vamos aprender agora sobre as armas. As armas que nós temos. Comunhão. Comunhão com quem? Com Deus. Relacionamento com Deus. Se achegar, conversar, ir lá se derramar, contar para Ele, olha, Deus, está acontecendo isso, eu preciso que o Senhor me ajude, como que eu faço? Por favor, me dá uma palavra, Deus, me dá um sinal, meu Deus. Aí você chega nele e vai contando tudo para Ele. Isso é relacionamento. Você está indo buscar ajuda em quem realmente pode te ajudar. Porque às vezes a gente também vai buscar ajuda o quê? Nas pessoas. A gente vai buscar conselho, a gente vai buscar, não, alguém por favor me ajuda, está acontecendo isso. Aí a gente fica dependendo que aquela pessoa traga a solução. E é muito difícil isso acontecer, porque é uma coisa que envolve forças das trevas. Como que um outro ser humano vai conseguir resolver isso para você? Se essa pessoa for uma pessoa de Deus, aí sim ela vai trazer uma solução. Porque ela vai levar você a buscar o Senhor. Ela vai levar você a usar essas armas. Né? Mas se for uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, que ainda não tem Cristo, ela vai te dar um conselho, sei lá, larga do fulano, abandona o barco, não, sabe? Então assim, resolve logo, separa, né? É isso, né? Mas uma pessoa verdadeiramente do Senhor, ela vai falar pra você, não, busca em Deus, busca no Senhor. E eu vou até falar isso, que eu lembro da minha mãe ela foi essa pessoa sábia, que ela me ajudou. Quando eu estava ali com meu filho pequeno, Miguel, acho que ele tinha nem um ano, tinha uns meses. E eu passava uma batalha ferrenha com o João, ferrenha mesmo. E eu lutava contra ele, né? Eu agia pela força.
E aí um dia eu fui lá na minha mãe, né? A minha mãe ainda morava ali no Vida Nova, eu contando para ela, e ela falou assim, olha, eu vivi com seu pai 23 anos, não sei se foi exatamente esse número. E ela falou assim, olha, se você não buscar Deus pelo seu casamento, você não vai conseguir. Porque eu lutei 23 anos com seu pai e eu sozinha não consegui. Então, se você quiser, você vai ter que buscar Deus. E eu estava afastada da igreja há muito tempo, não ia na igreja há muito tempo, não orava, nada, né? E aí aquilo foi, tipo assim, foi certeiro dentro de mim. A partir daquele dia eu comecei a pensar, eu preciso voltar para o Senhor. Aí eu fui para a igreja, comecei a ir para a igreja na intenção de restaurar meu casamento. Só que daí quem foi restaurada primeiro fui eu. Deus começou a trabalhar primeiramente em mim, porque tudo que estava acontecendo no meu casamento eram coisas que eu não via que eu estava fazendo, né? E o Senhor falou para mim, olha, Ele apontou para mim todas as coisas que eu fazia. Então, aí o Senhor me ensinou a fechar todas as brechas. E eu agradeço a minha mãe, porque eu conto esse testemunho e eu sempre falo, porque esse dia que ela contou para mim, que ela falou isso, foi crucial. E aí eu aprendi a buscar Deus, aprendi a lutar, e graças a Deus, hoje eu e o João estamos firmes para a graça de Deus, 18 anos já, a gente está junto. E eu falo, é Deus na nossa vida, porque no terceiro ano de casamento a gente já estava se separando praticamente, né? Então, eu aprendi a usar as armas do Senhor. A segunda arma é a oração. Por quê? A oração, ela é um meio de operação do reino de Deus. Ela nos leva a ter comunhão com Deus. A oração é o nosso pedido diante de Deus. Então, através da oração, eu chego diante do Senhor, apresento para Ele os meus pedidos. E Ele vai decidir, naquele pedido que eu estou apresentando ali, o que vai ser. Ele vai dar uma ordem. E eu preciso aceitar a ordem que Ele der. Não posso querer bater de frente. Tá? Porque a ordem que Ele der é o que é para ser. A gente não pode duvidar. A oração é o que movimenta o mundo espiritual. É uma ferramenta poderosa de intercessão, né? E uma serva sem oração não é serva, né? Como que a gente serve a Deus, mas a gente não ora, não fala com Ele, né? Eu não estou ainda servindo, eu preciso usar essas armas. Por quê? Vamos supor uma oração. Você tem uma pessoa, um ente querido, que, sei lá, está passando por uma enfermidade, por exemplo, mas você gostaria de orar por ele, você gostaria de orar por essa pessoa, mas essa pessoa mora longe de você, sei lá, mora em outro estado, mora em outro país, não sei. A sua oração alcança aquela pessoa. Você pode não estar orando presencialmente por ela, mas a sua oração alcança ela, cobre ela. A oração forma um escudo de proteção sobre a nossa família. Guarda os nossos filhos, guarda as pessoas que a gente ama, que às vezes ainda não encontraram Cristo, ainda estão perdidas no mundo. Quantas orações eu ainda faço hoje pela minha família, né? Então, a gente precisa entender que essa é mais uma arma. A terceira arma, a adoração. Vamos supor que você está lá no meio do caos que está acontecendo na sua vida. Você consegue parar para adorar naquele momento? Quando está tudo assim, olha, a gente consegue parar para adorar naquela hora? Muitas vezes a gente não consegue, né? Mas se a gente conseguir, é uma luz que dissipa as trevas, sabe? Porque quando você para ali no meio daquela situação para adorar, para reconhecer a grandeza de Deus, para ser grato a Ele e adorá-lo em todas as circunstâncias, não importa quais sejam. Porque quando você para adorar o Senhor ali, as setas malignas que estavam sendo lançadas na sua mente, elas já caem por terra. Você entra diante do trono de Deus, você o adora e o reconhece como o Senhor da sua vida. Agradece pela sua vida naquele momento, pela saúde que você tem naquele momento, por tudo que você tem ali. É você verdadeiramente ser um adorador. É adorar em espírito e em verdade. Por quê? Por que em espírito? Porque se a situação ali na sua vida está um caos, vamos supor, quando você para ali naquele momento para adorar, é o seu espírito que está intercedendo por você, que está adorando. É só em espírito que a gente consegue parar naquele momento para adorar. Então, adorar, louvar, agradecer, levantar as mãos para os céus, adorar o Senhor em meio àquilo, olha, dissipa na hora as trevas. Então, é mais uma arma que a gente tem nas nossas mãos. A palavra de Deus, ela é para nós um alimento para o nosso espírito, ela traz instrução. Lá em Salmos 100, 115, eu não me lembro, eu não sou muito boa de decorar versículos, mas fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O que isso quer dizer? É como se você está ali num campo, um campo minado, vamos supor. Você não sabe onde que tem mina. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, é o que guia você naquele campo ali. Lâmpada vai trazer claridade e luz vai guiar você naquele caminho. Então, a palavra, ela é exatamente isso na nossa vida. Por isso que a gente tem que buscar, porque ali o Senhor vai falar conosco, vai nos dar instrução, vai nos dar direção, certo? E também é autoridade. Por quê? Porque quando a gente para declarar a palavra de Deus, e eu falo tudo isso nesse ambiente,
né, de família, né, de preocupação, de problemas que a gente está vivendo, a gente para declarar a palavra do Senhor, abre a boca e lança aquelas palavras que são palavras de vida eterna. Essas palavras, elas têm vida. No mundo espiritual, elas estão sendo lançadas e elas estão movimentando o mundo espiritual. E a gente fala a palavra de Deus por quê? Por fé. Se a gente não tem fé, a gente não declara a palavra de Deus. Então a fé, ela é isso, ela é alimento para o nosso espírito, ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, é uma instrução, é direção, né? É autoridade, são palavras que são lançadas. Por isso que é importante a gente prestar atenção com palavras. Por quê? Porque se a gente lança palavras contra alguém, palavras de maldição, qualquer tipo de palavra contra a vida de alguém, aquela palavra má também vai ter vida na vida daquela pessoa. E Satanás, ele pega essas palavras, Satanás pega o nosso comportamento. Ele tem demônios que ficam observando a gente o tempo todo. E eles anotam tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. E depois eles chegam lá diante do Senhor e falam assim, Deus, ó, a fulana ali, dia tal, hora tal, ela falou isso e isso aqui. Então, através disso que ela disse, eu tenho legalidade para agir nessa parte aqui. E sabe o que Deus faz? Porque se o que ele está levando ali é uma verdade, o Senhor, como ele é um justo juiz, ele vai falar, realmente você tem legalidade. Tem que fazer. Deus, ele é justo tanto conosco, quanto com Satanás também. Satanás, ele chega diante de Deus, lá em Apocalipse 12:10, diz que ele nos acusa dia e noite. Né? Mas, nós também temos um advogado a nosso favor, que é Jesus Cristo, certo? Mas nós temos que prestar atenção nas nossas palavras. A gente não pode viver de maneira descuidada, assim, né? No impulso sair falando, no impulso sair isso e aquilo, no nervosismo, porque essas palavras, elas podem dar legalidade para as trevas agir na sua vida. Então, qualquer momento que você acabar fazendo isso, porque a gente não tem como controlar e dizer, não, a partir de agora eu não falo mais nenhuma palavra que eu não deveria, nenhuma palavra errada. Não, vai ter momentos que a gente peca, a gente faz isso, mesmo que não é o que a gente queira. Mas aí logo a gente já chega diante do Senhor e fala, Senhor, isso não é o que eu queria ter dito. Meu Deus, me perdoa, eu me arrependo, peço que o Senhor me perdoe por isso. E não deixe Satanás ter legalidade sobre a minha vida. Os anjos do Senhor também nos observam. Eles anotam tudo que a gente faz, tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa. Porque quem tem acesso aos nossos pensamentos é somente o Senhor e os anjos do Senhor, o Espírito Santo. Então, Satanás não tem. Mas ele vai, como eu falei, ele injeta, se você aceitar, legalidade ele vai ter, certo? Ok. E a nossa quinta arma é o jejum, que é uma das armas mais poderosas na batalha espiritual. Por quê? Primeiramente, o Espírito Santo, ele nos leva a fazer jejum, né? E isso é maravilhoso. Ele provoca em nós o desejo de jejuar. E quando é o Espírito Santo, você faz aquele jejum, que é aquele jejum bem difícil. Que você fala, meu Deus, como que eu vou aguentar ficar esse tempo todo de jejum? Mas você vê que o Espírito, ele renova e fortalece o seu espírito enquanto seu corpo está fraco. Te sustenta e você fica firme até o fim. Né? Enquanto isso, no mundo espiritual, ali está acontecendo a batalha, está acontecendo a guerra, você só precisa estar posicionado ali no Senhor, no jejum, firme no Senhor, porque é uma proteção para nós mesmos o jejum, tá? O jejum nos leva à dependência e rendição total de Deus. Então, assim, sabe aquela guerra ali que, tipo, eu não sei o que fazer, como é que eu vou vencer isso aqui? Aí o Senhor fala, vai para o jejum, vai para a oração, aí você vai. Aí, tipo assim, tá lá, tipo assim, você olha e fala, mas meu Deus, eu não estou fazendo nada. Nada, claro que você está fazendo alguma coisa, você está jejuando, você está em oração. É claro que você está fazendo alguma coisa, e é muita coisa, porque no mundo espiritual você não está vendo, mas está acontecendo tudo ali, certo? Apenas pela sua obediência, apenas por você estar usando as armas, que é o que tem poder. Essas armas são o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando você está ali orando, quando você está ali jejuando, na verdade você está lutando no lugar certo que você tem que lutar. Você está usando as armas certas que você tem que lutar. Fisicamente, as pessoas vão ver, nossa, fulano não está fazendo nada. Mas você está guerreando lá nas regiões celestiais. Em rendição total ao Senhor, em submissão, obediência, fé, crendo que o poder do Espírito Santo do Senhor está lá guerreando por você. Está combatendo todo aquele mal na sua família, na sua vida, seja lá o que for. A gente precisa entender que é por essas armas que a gente vence. Não adianta eu ir lá bater boca, não adianta eu ir lá forçar a pessoa a querer fazer, não vai resolver. Não pode resolver ali por um curto período, depois pode vir muito pior, né? Então a gente precisa entender que essas são as armas que nós temos. O jejum, ele purifica, santifica e nos restaura. Internamente, espiritualmente, fisicamente. O jejum, ele purifica o nosso corpo físico mesmo. E também o nosso corpo espiritual, né?
nos santifica. Então é como se ali, ó, essa imagem que eu coloquei é exatamente isso. A moça, ela está ali representando nós, né, de joelhos em oração, enquanto ali um escudo está protegendo ela de todas as flechadas que ela está tomando. Ela não está segurando aquele escudo ali é colocado ali para proteger ela. Quem coloca esse escudo? É o Espírito Santo do Senhor. É o Senhor que guarda-nos, guerreia por nós. Então, nós vamos falar das armaduras, nós estamos falando das armas, mas nós também temos uma armadura. Até aqui tranquilo? A armadura do cristão. Então, lá em Efésios 6,14, diz, né, revestivos da armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau, permaneceis firmes, posicionados, até que tenha batalhado até o final, permaneceis firmes sem retroceder. E aí ele fala, né, vestivos do cinturão da verdade, couraça da justiça, proteção do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu coloquei essa imagem aqui para a gente poder analisar ela bem, que está bem claro aqui, uma batalha espiritual acontecendo, tá? Esse soldado aqui somos nós, revestidos da armadura de Deus. Cada parte da armadura dele ali é uma proteção contra o que Satanás está lançando. Então Satanás está lançando ali, ó, pensamentos negativos, morte, derrota, dúvida, desespero, mentira, falta de amor, orgulho, inveja, maledicência, cobiça. E isso vem de várias formas. Vem, às vezes, numa intensidade mais fraca, às vezes vem na intensidade mais forte. É como se a gente estivesse com esse escudo aqui e essas setas, elas vêm querendo atravessar. Você entendeu? Quando uma atravessa, vamos supor que uma atravessa, é quando eu aceitei. Você entendeu? É quando eu aceitei aquele pensamento dele. Aquela seta maligna me atingiu. Entendeu? E aí começa a desencadear outros sentimentos, outros pensamentos e vai se revelar no comportamento daquela pessoa. Então, o comportamento daquela pessoa vai revelar o que está na mente dela. Certo? Por isso que começa tudo aqui. E vai desencadeando até se refletir no seu comportamento. Então, quando você, vamos supor, você está lá sentada, aí um exemplo assim bem simples. Veio o pensamento de uma pessoa na sua mente que fez alguma coisa para você nem lembrava mais, mas veio. E aí você começa a lembrar daquilo que a fulana fez. Aí você começa a pensar, poxa, ela realmente foi injusta comigo. Poxa, ela não devia ter feito isso, né? Eu sempre ajudei aquela pessoa e tal, coisa que e ela me trata dessa forma, um exemplo, né? E aí você começa a alimentar aquilo, começa a conversar com aquele pensamento, começa a deixar ele fluir, deixar ele entrar. Aí quando você depara com a fulana no outro dia, o que você faz? Você está com raiva dela já. Você nem dá bom dia, né? A pessoa nem sabe o que aconteceu, o que ela fez, já é uma coisa que já era passado. Por quê? Porque você foi aceitando. Outra coisa, você está lá sentado, por exemplo, e aí você está... Vem um pensamento assim, come lá um doce, sei lá, uma coisa mais simples, come lá um doce. Aí você pensa no doce, certo? Aí quando você pensa no doce, você decide se você vai comer ou se você não vai comer. Quando você vai lá pegar o doce, é porque você aceitou aquele pensamento de comer, certo? Assim também é com o pecado, né? Então Satanás, ele vem, lança na sua mente um desejo por fazer alguma coisa que não é para fazer. Aí vem, aí você analisa, faço ou não faço? Quando você vai lá e faz, é porque você aceitou. Aí fala que você concebeu o pecado, que nasceu na sua mente e foi concebido através do ato do fazer, certo? Então, por isso que a batalha ela é na mente, porque através da mente que ele entrar, ele começa a controlar você, seu corpo, seu comportamento, o que você vai fazer. Começa a ter cada vez mais aceitação sobre os pensamentos que ele vai lançando, entendeu? Por isso que, aí para vencer tudo isso, vamos supor uma pessoa que já deu muita legalidade, já deu muita permissão para Satanás. Como que essa pessoa vai conseguir sair disso? Como que essa pessoa vai conseguir ser livre? Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Porque foi para isso que ele se manifestou, para destruir as obras do maligno. Então, o sangue de Jesus é o poder que tira todas as cadeias, todas as correntes que tem acorrentado aquela pessoa em cada permissão que ela foi dando na vida dela, que ela nem percebeu, que ela achou que era normal, coisa da vida, entendeu? Mas não. Depois a gente vai ver no final as portas de entrada, que são muitas portas de entrada, que as pessoas dão permissão para demônios entrar, mas que ela acha que é uma coisa simples, que não tem problema nenhum. A gente vai precisar ter consciência disso, porque se a gente deu alguma dessas portas, a gente precisa renunciar, certo?